Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, na sua série O Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E neste nosso encontro de hoje, nós vamos iniciar o estudo do resumo da doutrina de Sócrates e Platão. E vamos abordar os itens 1, 2 e 3. Lembrando que esse nosso encontro do estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo é realizado todos os domingos às 20 horas, com a participação de outros companheiros que colaboram conosco nesse estudo para que conheçamos um pouco melhor as lições trazidas por Allan Kardec e pelos espíritos amigos que o ajudaram na elaboração e no preparo desta obra tão importante para todos nós espíritas e também para todos aqueles que querem conhecer um pouco mais a respeito das passagens de Jesus, dos evangelistas, enfim, de toda a codificação da doutrina espírita feita pelo mestre de Lyon. Importante ressaltar a colaboração e o carinho dos nossos companheiros que participam conosco, Marcos Cuba, aqui de Pindamonhangaba, o nosso querido Marildo Campos Brito, da cidade de Bauru, o nosso querido companheiro Paulo César Lodge, também de Bauru, o nosso querido companheiro César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá, e o nosso companheiro Vitor Hugo Guimarães, o menino, lá de Uberlândia, Minas Gerais. Então, antecipadamente, eu quero novamente agradecer a eles pela ajuda, pelo carinho, pelo esforço em que semanalmente cada um deles traz aí a sua contribuição para que esta série atinja os seus objetivos, levando um conhecimento mais aprofundado a respeito desta obra, como eu disse, tão importante para todos nós. Então, nós vamos dar início a esse estudo do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e vamos, então, primeiro abordar o item número 1, que é o item que dá início a esse estudo. Lembrando que nessa parte do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, Kardec coloca um trecho da doutrina de Sócrates e Platão e logo em seguida ele faz um comentário. Então, neste item 1, eu vou ler primeiro o que está na doutrina de Sócrates e Platão, e em seguida vou ler o comentário de Kardec. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias da verdade, do bem e do belo. Encarnando, separou-se deles, e lembrando-se do seu passado, ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar. Então, logo neste início, alguns pontos muito significativos e muito importantes para a nossa reflexão. Primeiro, quando Sócrates e Platão relatam aqui que o homem é uma alma encarnada. E voltando ao livro dos Espíritos, Kardec nos ensina e nos explica que o termo alma é utilizado para os espíritos que estão encarnados. Então, eu, particularmente, vamos pegar como exemplo, sou uma alma encarnada, ou seja, sou um espírito que estou encarnado. Quando estamos fora
da encarnação, fora deste momento passageiro aqui na Terra, então estamos na condição de espírito. Quando Kardec se refere à alma, ele está se referindo ao espírito que está encarnado. E Sócrates fala que o homem é uma alma encarnada, ou seja, é um espírito que está encarnado. E ele ainda vai um pouco mais longe, dizendo que antes da sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias da verdade, do bem e do belo. Então, é o mundo espiritual, o mundo da verdade, o mundo das coisas primordiais, essenciais e necessárias para a nossa evolução e para o nosso progresso. Aquele mundo do bem e do belo. Do bem, onde todos nós, na condição de espíritos, conforme a nossa elevação e a nossa condição, temos a possibilidade de exercitar o bem a todos, sem nenhum tipo de distinção. E o belo, porque com certeza encontramos no mundo espiritual uma atmosfera muito melhor, muito mais grandiosa e muito mais bela do que aquela que encontramos, por exemplo, aqui no nosso planeta, apesar de tê-lo como um planeta maravilhoso, um planeta repleto de lugares fantásticos e maravilhosos da própria natureza, ou até mesmo aqueles criados pelo homem através da sua capacidade intelectual, através do avanço da humanidade e do avanço tecnológico. E aí ele fala que, quando encarnado, ele separou-se de tudo isso. E quando se lembra do seu passado, fica mais ou menos atormentado pelo desejo de a ele voltar. E é interessante, dentro da própria doutrina espírita, nós que trabalhamos no atendimento fraterno, e até mesmo dentro de minha profissão, sou terapeuta holístico, trabalho com terapias alternativas, nós observamos pessoas da qual recebemos para uma conversa, para um diálogo, tanto na casa espírita como no espaço terapêutico, pessoas mais ou menos atormentadas espiritualmente, emocionalmente e psicologicamente, que buscam dar fim à vida porque acreditam que lá na vida espiritual, seja ela de que maneira for e aonde for, é um local muito melhor do que este da qual estão vivendo. E vem bem de encontro a isso que o nosso querido Sócrates e Platão relatam aqui no primeiro item. Lembrando-se do seu passado, ela, a alma encarnada, fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar, ou seja, o desejo de voltarmos para a pátria espiritual. Então, muitas vezes é aquele espírito que não se conforma, não se condicionou à vida material, não aceita as dificuldades do momento e quer, a todo custo, acreditar que voltar à vida espiritual através de uma morte precoce seria muito mais lucrativo e muito mais significativo para ela própria. Ou seja, lá é um lugar melhor do que aqui. É claro que nós não estamos aqui determinando que isso é uma regra para todos esses casos. Existem casos em que nós temos mesmo desequilíbrios espirituais, desequilíbrios emocionais e psicológicos trazidos pelo próprio espírito de encarnações anteriores. E temos, por outro lado, aquelas condições de um processo obsessivo, em que muitas vezes a pessoa é levada a esses tipos de pensamento para que cometa, por exemplo, o suicídio, a morte precoce. E aí Kardec comenta esse primeiro item de Sócrates e Platão.
não se pode explicar mais claramente a diferença e a independência entre o princípio inteligente, ou seja, a alma, e o princípio material, isto é, o corpo. Então, logo nesse primeiro item, Kardec coloca e ensina-nos dois princípios diferentes. O princípio inteligente, que é a alma, que é o espírito encarnado, que não morre, que não se desfaz com a morte, que não perde as suas qualidades, as suas virtudes, que não perde a sua bagagem reencarnatória ao longo da vida, ao longo das encarnações, e o princípio material, que é o corpo, que está fadado, ao decorrer dos anos, a chegar a um estado de envelhecimento e vir a óbito, vir à morte. E aí o espírito retorna à pátria espiritual para que novamente possa reavaliar a sua última encarnação e, através de um estudo e de um trabalho constante na vida espiritual, se preparar novamente para uma futura reencarnação. E ele continua dizendo: além disso, é a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo a qual ela aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. Então, Kardec certifica aquilo que foi dito por Sócrates e Platão nesse primeiro item. A doutrina de Sócrates e de Platão certifica-nos a pré-existência da alma, ou seja, nós, a alma, espírito encarnado, continuamos a existir e já existimos em vidas anteriores. A intuição que nós temos de um outro mundo, a qual ela aspira a voltar. Então, mesmo que não sejamos espíritas, mesmo que estejamos condicionados a um outro segmento religioso, intimamente, todos nós guardamos essa vaga intuição de que deve haver algo além da morte. Que é impossível e inadmissível que Deus, na sua bondade, no seu amor infinito, poderia nos dar uma única oportunidade para vivermos e realizarmos o bem ou o mal, ou o bem e o mal juntos nesta mesma oportunidade. Então, guardamos essa vaga intuição de que há alguma coisa além da morte. Nós não sabemos o que é. Ou algumas religiões, alguns segmentos religiosos nos apontam para determinada situação, nos apontam para determinado caminho que vamos encontrar ali após a morte. A sua sobrevivência ao corpo, ou seja, o corpo morre, mas eu continuo sobrevivendo. A sua saída do mundo espiritual para encarnar e, ao mesmo tempo, a sua volta ao mundo espiritual depois da morte. Então, essa intuição, essa vaga intuição, nos permite assimilar isso. Vamos pegar, por exemplo, longe aqui de qualquer censura a outra religião, a outro segmento religioso, mas simplesmente para elucidar este pensamento de Kardec. Nós acreditamos que viemos de algum lugar, estamos aqui vivendo, cumprindo o nosso papel, procurando fazer o melhor possível, condicionando-nos aos nossos erros e procurando consertá-los da melhor forma possível.
E quando desencarnarmos, ou quando morrermos, nós vamos para um lugar no céu, onde ali vamos poder gozar dos benefícios e da presença de Deus, realizando o melhor para nós, dentro de um paraíso ou dentro de um lugar parecido como este. Então, nós guardamos, todos nós, essa vaga intuição de que há alguma coisa além da vida material em que nós estamos vivendo. E aí Kardec termina dizendo: é, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então, esse é o item primeiro da doutrina de Sócrates e Platão e as palavras do nosso querido Allan Kardec. Vamos então ao item 2. Vamos ver o que nos falam Sócrates e Platão. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque ela se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla a sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno, imortal e, sendo da mesma natureza, aí permanece ligada tanto tempo quanto possa. Então, findam as suas perturbações, porque ela está unida ao que é imutável. E a esse estado de alma é o que se chama sabedoria. Olha a grandeza desse item de Sócrates e Platão. Isso daria para nós aí um encontro maravilhoso entre pessoas que gostam de estudar para tratarmos exclusivamente desse item. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto. É o que acontece conosco. Nós vivemos neste turbilhão da vida material e nos perdemos muitas vezes nos nossos estudos, nos nossos propósitos, nos nossos ideais, nos nossos objetivos, na nossa vontade constante de melhorar, de crescer, de progredir, de sermos melhores, porque estamos na vida material, estamos presos a um corpo material e estamos sujeitos às mudanças diárias e constantes, não só do nosso corpo, mas da vida material que nos rodeia. Então, isso nos perturba dentro da vida material. Tem vertigens como se estivesse ébria, porque ela se liga às coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Então, ficamos, segundo Sócrates e Platão, como se estivéssemos naquele estado ébrio, ou seja, em descontrole do nosso pensamento, porque nós estamos inteiramente ligados às coisas que, pela natureza própria, estão sujeitas à mudança. Da mesma forma que o corpo está sujeito às mudanças constantes e diárias, o mundo está sujeito a essas mudanças. Porque o mundo e o corpo são questões materiais, da qual nós estamos mergulhados e temos que nos utilizar de tudo isso da melhor forma possível para buscarmos o equilíbrio e o progresso e a evolução espiritual. Então, estamos sujeitos a essas mudanças. Olhemos, por exemplo, este instante em que nós estamos vivendo. Quantas mudanças fomos obrigados a realizar no contexto da nossa vida material para nos adequarmos a este instante de pandemia, por exemplo? É uma necessidade para que possamos seguir adiante no nosso progresso.
os dois continuam a dizer: ao passo que, quando contempla a sua própria essência, qual é a sua própria essência? A vida espiritual. Eu sou um espírito eterno. A minha pátria verdadeira, o meu lugar verdadeiro, o meu mundo verdadeiro é a vida espiritual. Ele se volta para o que é puro, eterno, imortal. A vida espiritual é pura, porque mediante os espíritos de alta grandeza evolutiva, só existe a pureza, o bem e a paz. É eterno, porque nós não morremos, não nos perdemos no contexto do universo e do mundo espiritual. E é imortal, como dissemos, ou seja, nada se perde, nada morre, nada se destrói. E, sendo da mesma natureza, permanece ligada tanto tempo quanto possa. Então, quando nós nos ligamos à espiritualidade maior, que é a essência da nossa existência e da nossa vida, nós aí permanecemos por um tempo maior quando nós estamos trabalhando para nos espiritualizarmos de uma forma concreta, sincera e verdadeira. Quanto mais nós nos espiritualizamos, mais próximos estamos da essência do mundo espiritual. Quanto menos nós nos espiritualizamos, mais próximos nós estamos da essência do mundo material. E aí, é claro, por uma questão de vibração, por uma questão de energia que gera tudo e a todos, nós ficamos condicionados às vicissitudes do mundo material. E aí eles terminam. Então, findam suas perturbações, porque ela está unida ao que é imutável. E a esse estado de alma é o que se chama sabedoria. Olha que bonito. Quando nós nos espiritualizamos, quando nós nos aproximamos mais da vida espiritual, nós estamos aí realizando um trabalho de nos livrarmos, mesmo que encarnados, das perturbações da vida material, porque elas passam a ser insignificativas para nós. Elas passam a ser meras quireras do dia a dia, porque o nosso campo vibracional e o nosso campo energético está acima do campo vibracional e energético do nosso planeta e de tudo aquilo que faz a vida existir dentro deste mundo material. E aí ele fala, eles falam, porque ela está unida ao que é imutável, ou seja, no mundo espiritual, na vida espiritual, tudo é imutável. E a esse estado de alma é o que se chama sabedoria. Então, realizar este processo de nos aproximarmos melhor da vida espiritual, espiritualizando-nos intimamente de uma maneira, como eu disse, digna, correta, sincera e verdadeira, nós intimamente estamos adquirindo sabedoria. As pessoas com pouca sabedoria, as pessoas com pouca instrução educacional, né? Esses espíritos que enfrentam essas duas dificuldades, muitas vezes são espíritos que estão completamente sujeitos às vicissitudes da vida material. Sofrem de uma maneira ininterrupta porque não conseguem se superar mediante a sua própria materialidade. O espírito não consegue vencer a si mesmo nesta, vamos dizer assim, prisão do corpo físico, e aí ele passa a vivenciar tudo aquilo que está ao seu redor. Quando efetivamos a nossa espiritualização, a nossa condição moral mais elevada,
o nosso trabalho pelo bem e pelo belo, buscando essa pátria espiritual, buscando este outro campo vibracional muito mais superior, nós vivemos no mundo, mas passamos a entender que não somos do mundo. Palavras do apóstolo Paulo. Vivo no mundo, mas não sou do mundo. E por estar no mundo, me condiciono às dificuldades que o mundo me apresenta, mas com a minha fé, com a minha esperança, com o meu otimismo e com a minha certeza na vida futura, conseguirei vencer a essas dificuldades, a essas barreiras, para novamente alçar voo em busca do mundo espiritual, que, como dizem, é imutável, é belo, é bom e o bem predomina. Vamos ver o que então Kardec nos fala desse segundo item. Assim, ilude-se o homem que considera as coisas por baixo, terra a terra, sob o ponto de vista material. Para apreciá-las com precisão, é preciso vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve, de algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso que o Espiritismo ensina. Olha que bonito. Como é que nós olhamos para a vida? Será que nós olhamos com os olhos do corpo, no terra a terra, de uma maneira bem baixa, como nos fala Allan Kardec? Ou será que nós já estamos conseguindo aprender a olhar com os olhos do espírito? Ou seja, olhar de cima para baixo. E entender que tudo, exatamente tudo que nos rodeia, é transitório. É um momento, é um minuto dentro do universo. É um instante dentro da nossa caminhada. E ele, de uma maneira muito maravilhosa, nos fala que o verdadeiro sábio deve, de algum modo, isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É isso que o espírito ensina. O verdadeiro sábio. Olhar de cima. É como nós, quando trabalhamos na casa espírita, e realizamos isso até mesmo no nosso trabalho profissional, dentro do nosso espaço terapêutico, olhar a pessoa que nos procura com os olhos do espírito, porque ali na nossa frente não há um corpo, o que há ali é um espírito. E quando olhamos para o espírito e não para o corpo, conseguimos identificar as suas mazelas, as suas necessidades, as suas dores, os seus sofrimentos, porque tudo que se apresenta para ele, naquele instante, é fruto dos desequilíbrios espirituais, dos desequilíbrios do espírito, que são oriundos, muitas vezes, de reencarnações anteriores. Lembro-me, na nossa convivência durante 8 anos com o querido médium Chico Xavier, a postura do Chico quando alguém se aproximava dele. E olha que eram centenas e milhares de pessoas que se aproximavam dele. E Chico olhava para cada um de uma maneira muito especial. E temos a certeza absoluta, pela maneira que ele se portava, pelas palavras que ele oferecia àquela pessoa, que ele estava se dirigindo ao espírito e não àquele corpo que estava à sua frente. Então, esta é a postura do sábio, a postura do homem inteligente, como nos fala Kardec, que enxerga a vida de uma maneira superior, olhando-a de cima para baixo. Importante lembrar que neste item número 2, nas considerações de Kardec, ele nos aponta que procuremos o capítulo 2
do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Meu Reino Não É Deste Mundo, e procuremos ler o item número 5, que tem como subtítulo O Ponto de Vista. E é claro, eu não vou ler, porque é um texto longo do Kardec, mas eu vou ler somente o primeiro parágrafo. Então, quem tiver a possibilidade, o interesse e a curiosidade de ver o que nos fala Kardec neste capítulo do Evangelho, da qual futuramente vamos estudar com mais atenção e carinho, é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. No seu item número 5, que tem como subtítulo O Ponto de Vista. E Kardec começa esse texto dizendo: a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Então, a fé inabalável, ela é extremamente importante na questão da moralização do homem, do espírito encarnado aqui na Terra. E isso vai mudar completamente o ponto de vista sobre o qual eles encaram a vida terrestre. Então, quando a nossa fé está voltada à questão espiritual, à moralização pessoal, nós entendemos e passamos a ver de um ponto de vista diferente a vida terrestre. Por que nós estamos extremamente desesperados hoje? Porque estamos ver sumir entre os dedos das nossas mãos possibilidades materiais de uma vida mais tranquila, de uma vida mais feliz, onde tudo vem até nós de uma maneira prática, rápida. Tudo isso que estamos vivendo é para nos alertar do quanto precisamos moralmente mudar internamente e passar a ter um ponto de vista totalmente superior, vendo a vida material de um outro patamar, para que dessa forma não estejamos tão sujeitos às vicissitudes que ela nos apresenta, como a dor, o sofrimento, a perda, e não só a perda de entes queridos, mas a perda material daquilo que está ao nosso alcance. Então, é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo, o item 5. Então, leiam. É um texto maravilhoso que Kardec coloca ali neste capítulo. E, finalmente, vamos ao item 3 da doutrina, né, de Sócrates e Platão, que é um resumo que Kardec coloca-nos para fazer esse comparativo da doutrina de Sócrates e Platão e da doutrina espírita. Então, vamos ver o que nos falam Sócrates e Platão. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos. A verdade. Olha a frase. Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se encontrar mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos. A verdade. Se nós pegarmos esse texto assim de uma maneira bem crua, é como se Sócrates e Platão estivessem escrevendo o mesmo hoje. Porque é o que nós estamos vivendo.
Estamos mergulhados numa inteira corrupção. Uma corrupção social, uma corrupção política, uma corrupção material, uma corrupção espiritual, uma corrupção religiosa, uma corrupção moral. E nós estamos mergulhados nisso. E só conseguimos sair disso, como dito no item anterior, elevando-nos espiritualmente. Prece, orações, vibrações, boas leituras, bons filmes, bons programas, bons divertimentos, contato com a natureza, contato com pessoas voltadas para o bem, que não guardam no seu interior nenhum interesse de grandeza, de se sobreporem às outras, de serem melhores do que as outras. Pessoas voltadas para o bem, que procuram enxergar em tudo e em todos o bem e o belo. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Então, nós temos necessidade de cuidar do corpo, temos necessidade de cuidar da vida. E, automaticamente, com isso, criamos muitas vezes 1000 obstáculos para trabalhar a nossa espiritualidade, a nossa evolução. Amanhã começamos, semana que vem começamos. Quando me aposentar, vou me dedicar a fazer alguma coisa. Quando tiver uma condição financeira melhor, realizarei algo melhor em favor dos outros. Só que a vida passa rapidamente. Num piscar de olhos, estamos desencarnando e voltando à pátria espiritual. Então, Sócrates e Platão nos mostram o quê? Que esses 1000 obstáculos que vão aparecendo são exatamente frutos dessa excessiva preocupação, não só com o corpo, mas com a própria vida material. E aí nos perdemos no contexto, no caminho e na execução de um trabalho verdadeiro, íntimo, pessoal, de espiritualização. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices. De maneira que, com ele, é impossível sermos sábios, ao menos por um instante. Porém, se é impossível conhecer alguma coisa com pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, de 2 coisas temos que concluir por uma. Ou não se conhecerá jamais a verdade, ou ela só será conhecida após a morte. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível sermos sábios, ao menos por um instante. Porém, se é impossível conhecer alguma coisa com pureza, enquanto a alma está unida ao corpo, de 2 coisas temos que concluir por uma. Ou não se conhecerá jamais a verdade, ou ela só será conhecida após a morte. Libertos da loucura do corpo, então conversaremos. É lógico que se espere com homens igualmente livres, e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Olha que coisa maravilhosa.
estarmos no corpo com essas 1000 quimeras, com obstáculos, com apetites, com desejos, parece que é quase impossível conhecer a verdade. Mas, se nos esforçarmos na nossa espiritualização, com certeza, após o desencarne, nós nos encontraremos com a verdade. E eles dizem assim: libertos da loucura do corpo, então conversaremos. É lógico que se espere com homens igualmente livres, ou seja, espíritos que já se libertaram do corpo. E conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer. E a morte não lhes parece, de maneira alguma, temível. É muito, muito profundo esse instante de frases aqui dos nossos queridos Sócrates e Platão. Libertos da loucura do corpo, então conversaremos. É lógico que se espere com homens igualmente livres e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer e a morte não lhes parece de maneira alguma temível. Olha que bonito. Nós nos preparamos diariamente para viver uma vida material como se ela nunca fosse acabar. E nunca temos tempo de nos preparar para o desencarne. Normalmente somos pegos de surpresa com a morte de alguém ou com a nossa própria morte. E quando trabalhamos essa questão sábia dentro de nós, que é a espiritualização interior, que traz por detrás de si o exercício da fé, da confiança, da esperança, do otimismo, do bem, da caridade, do amor ao próximo e tantas outras coisas que Jesus nos ensinou, nós vamos nos tornando, mesmo que encarnados, pseudo-sábios, vamos dizer assim. Aqueles que parecem ser sábios, talvez, mas ainda não o são na sua totalidade. E quanto mais vamos exercitando este processo, mais vamos saindo dessa condição de pseudo-sábios para nos tornarmos verdadeiramente sábios, sábios de nós próprios, da nossa condição material e da nossa condição espiritual. E aí, quando desencarnamos, nos encontramos com espíritos também livres do corpo material, que talvez, por uma questão de afinidade, por uma questão de proximidade, eles se aproximam de nós e aí vamos conhecendo novamente, ou então recapitulando novamente as questões da vida espiritual, na sua verdade, na sua essência, naquilo que ela tem de bom e de belo. E aí ele fala, como se estivesse falando dele próprio, não é? Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhes parece, de maneira alguma, temível. Por quê? Porque eles têm a certeza absoluta de que a morte não existe, de que há uma continuidade, de que há um caminho ainda a ser seguido, que fora do corpo material eu vou continuar vivendo, eu vou continuar realizando os meus trabalhos, realizando as minhas atividades, só que dentro de um outro mundo, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual. E com a certeza de que vivenciamos, antes desta, outras vidas. E que tudo o que nós realizamos hoje aqui, nessa condição, principalmente de nos tornarmos mais sábios com relação à vida, olhando-a de uma maneira superior, de cima para baixo,
isso nos oferece a capacidade de, acima de tudo, nos tornarmos espíritos mais luminosos, espíritos mais experientes e, principalmente ainda, espíritos com uma bagagem muito, muito superior àquela que havíamos trazido quando aqui chegamos no momento do nosso nascimento. E aí Kardec termina esse item 3 dizendo: aqui temos o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por terem como intermediários os órgãos corporais, e o da expansão dessas faculdades após a morte. Trata-se, porém, das almas de elite, já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. Por isso que nós temos esta diversidade no mundo espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec, de uma maneira muito clara e muito objetiva, nos relata as diversas faixas de espíritos que compõem o mundo espiritual. Então, ele aqui relembra que muitas vezes as faculdades da alma são obscurecidas porque nós estamos dentro de um corpo material e estamos sujeitos à vida material. E isso faz com que muitas das coisas boas, muitas das coisas virtuosas que já conseguimos angariar ao longo de experiências contínuas, elas ainda não tenham a possibilidade de se manifestar integralmente, porque a funcionalidade do corpo físico muitas vezes não permite que a sutileza do espírito se manifeste na sua integridade. Então, nós temos que ter este entendimento. Se nós estamos trabalhando para a nossa espiritualização, se nós estamos trabalhando para sermos um pouco mais sábios, se nós estamos trabalhando para vermos a vida material de um patamar superior, ou seja, de cima para baixo, de uma maneira mais ampla e completa, temos que também entender que essas faculdades da alma, ou seja, do espírito, elas vão se manifestando a partir do momento em que o espírito passa a ser mais importante do que o corpo físico. Então, eu vou repetir porque é muito interessante. Aqui temos o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por terem como intermediários os órgãos corporais, e o da expansão dessas faculdades após a morte. Então, depois que morremos, voltamos à pátria espiritual e tudo, exatamente tudo, de bom que já trazemos na nossa bagagem reencarnatória, se manifesta novamente. Por isso que quando desencarnamos, ao lermos, por exemplo, os livros variados que temos aí na literatura espírita, os espíritos relatando as suas experiências com dificuldades, com dores, com sofrimentos, porque vivenciaram na Terra dificuldades, sofrimentos, e ainda guardam em seu psiquismo as mesmas dificuldades, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, até que ele consiga se depurar completamente, e aí sim, em espírito, ele se autorrealize e volte à sua condição natural. Trata-se, porém, das almas de elite, já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. Então, as almas de elite, segundo Kardec, ao desencarnarem, elas automaticamente, ao voltarem ao mundo espiritual, todas as suas faculdades se manifestam de uma maneira natural, porque elas já são marca registrada daquele espírito. O bem, o belo,
a caridade, o amor ao próximo. Então, vamos pegar aí, por exemplo, Chico Xavier, Irmã Dulce, Gandhi, Madre Teresa e tantos outros espíritos. Já não ocorre o mesmo com as almas impuras, talvez conosco, que quando desencarnamos, ainda levamos conosco as nossas deficiências, as nossas mazelas e sofremos por causa delas. Quando nos deparamos numa reunião mediúnica, quando o espírito se manifesta reclamando a sua casa, reclamando o seu ouro, o seu dinheiro, a sua fazenda, os seus bens, a sua esposa ou o seu companheiro, os seus filhos, enfim, reclamando alguma coisa, nós estamos aqui vendo o quê? Que esse espírito ainda impuro, não espiritualizado, não permitiu ainda que as suas faculdades íntimas e imorredoras se manifestem de uma maneira verdadeira. Então, esse espírito vai ter que depurar, ele vai ter que eliminar essas dificuldades que ainda guarda no seu interior, para que aí sim possa se elevar e começar a trabalhar a sua espiritualização e a busca de ser um espírito mais sábio, como nos falam Sócrates e Platão, e como nos falam também, como nos fala também o nosso querido Allan Kardec. Nesse item 3, para elucidar ainda melhor as palavras de Sócrates e Platão, Kardec nos recomenda a leitura do capítulo da primeira parte do livro Céu e Inferno, capítulo 2, e na segunda parte, o capítulo 1. Então, nesse item 3, né, vamos repetir, Kardec nos recomenda ler no livro O Céu e o Inferno, a primeira parte, na sua primeira parte, o capítulo 2. Na sua primeira parte, o capítulo 2. E, na sua segunda parte, o capítulo 1. Então, lá no Céu e Inferno, na sua primeira parte, capítulo 2, o tema é o temor da morte. Então, o Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 2, o temor da morte. E ele nos pede para que venhamos a ler também, na segunda parte do mesmo livro, Céu e Inferno, o seu capítulo 1, que fala sobre a desencarnação. Então, esse era o estudo que preparamos aí para o nosso encontro desta noite. A doutrina, o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, com certeza irá nos trazer a todos, nos próximos domingos, através dos nossos companheiros, uma visão muito bonita a respeito de tudo aquilo que foi falado na semana passada pelo nosso querido companheiro Paulo César Lodi, quando abordou de uma maneira muito inteligente e muito oportuna essa atividade dos espíritos superiores em preparar o terreno para aquilo que viria no futuro. Então, a vinda de Sócrates e Platão, e principalmente essa doutrina maravilhosa da qual eles deixaram, segue-se através de um processo de estudo, de aperfeiçoamento de cada um deles, principalmente de Sócrates, e que, em conjunto com a análise feita por Allan Kardec, mostra-nos a similaridade de uma com a outra, ou seja, em palavras diferentes, é como se os dois estivessem falando a mesma coisa, trazendo-nos a importância deste momento de nos espiritualizarmos, de buscarmos a nossa evolução como sábios, espíritos sábios,
Talvez eu tenha falado isso por várias vezes ao longo desse nosso encontro, mas é que, para mim, em particular, é o que ficou muito expressivo nesses 3 primeiros itens. A necessidade de compreendermos a vida material, a vida espiritual, a necessidade que temos de nos espiritualizarmos, a necessidade que temos de buscar sermos mais sábios com a vida material, elevando-nos acima dela, para que possamos enxergá-la como espíritos, com os olhos do espírito, e observar o quanto ela é frágil, o quanto ela é passageira e o quanto ela é suscetível de mudanças, da qual nos pedem alterações e também mudanças para que possamos nos adequar a tudo isso. E é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. A pandemia verdadeiramente não é um mal. A pandemia é uma cura para aqueles que enxergarem com os olhos do Espírito, para aqueles que tiverem olhos de ver, ouvidos de ouvir, e entenderem que essa providência que bate sobre todos nós aqui na Terra, neste instante, é para que mudemos o foco da nossa visão, que paremos de olhar com os olhos da matéria e que passemos a olhar com os olhos do Espírito. Porque quando olhamos com os olhos do Espírito, acendemos em nós a fé. E a fé enche-nos de esperança, de confiança, de otimismo, de bondade e, principalmente, leva-nos ao exercício da caridade, por mais simples e por mais limitada que ela possa ser. E é aí, verdadeiramente, que passamos a nos olhar como irmãos filhos do mesmo Deus, compartilhando a vida, compartilhando os nossos conhecimentos, compartilhando os nossos sentimentos e fazendo ao outro tudo, exatamente tudo que nós queremos que o outro faça por nós. Esperando, acima de tudo, que esse compartilhar seja também levado à vida material, porque nós precisamos de muito pouco, para sermos felizes e para termos uma vida equilibrada e, acima de tudo, uma vida voltada ao crescimento espiritual. Então, nós vamos encerrando a nossa participação, agradecendo a todos vocês que nos acompanham, agradecer a todos aqueles que vão nos acompanhar futuramente. Desejo aos meus amigos que compartilham comigo este estudo, como a todos vocês, que Jesus abençoe a cada um, que Jesus abençoe seus familiares, que Jesus abençoe seus lares e os seus passos, para que nós, neste estudo, e através de tudo aquilo que a doutrina do Cristo nos ensina, possamos nos espiritualizar, buscar a nossa condição de sábios, sábios mesmo que encarnados, para contribuirmos como verdadeiros soldados de Jesus para um mundo melhor e uma humanidade mais fraterna e mais feliz. Na semana que vem, eu convido a todos para a continuidade do nosso estudo, domingo, dia 4 de julho, às 20 horas. Quem estará dando continuidade ao estudo do resumo da doutrina de Sócrates e Platão é o nosso companheiro César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá. Ele estará abordando os itens 4, 5 e 6. Desejo a todos um bom final de domingo, desejo a todos uma semana repleta de muitas reflexões, de muita felicidade, de muita paz e de muito amor. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.
Até a próxima oportunidade.